Alô, galera, eu estou aqui hoje para a gente corrigir juntos aí aquela PNP 2, a segunda PNP, que na parte de história fala sobre a Grécia Antiga, tá legal? Então a gente começa pela questão número 7, que é onde começa as questões de história. Então é o seguinte, vamos lá, olha. 7. O período pré-homérico foi o período da fundação da Grécia. O povo saído da ilha de Creta era formado por comerciantes e agricultores. Precisavam expandir seus negócios e partiram para uma nova terra na Península Balcânica. Apesar de terem ocupado Creta por um bom período, esse povo ele veio de um outro lugar, né? Conforme diz a questão aqui, que apesar de ter saído da ilha de Creta em direção à Península Balcânica para fundar a Grécia, esse povo saiu de algum lugar, né? Ocupava uma outra terra. Esse povo era oriundo da onde? É essa a principal pergunta. A gente tem 4 opções aqui. A. Índia. Eles vieram da Índia? Não, a gente sabe que não, nunca foi falado isso nas aulas, o próprio texto explicativo não fala sobre isso. Da América do Sul, claro que não, né? Da Península Ibérica, a Península Ibérica é onde fica Portugal e Espanha, claro que não, não saíram dali. Portanto, a resposta certa, eles saíram da Ásia Menor. A Ásia Menor é onde é ali um pedaço da Turquia, enfim. Esse povo saiu dali eles foram para a ilha de Creta e posteriormente fundaram a Grécia ali na Península Balcânica. Portanto, a resposta certa é a letra D, Ásia Menor. Beleza? Continuando. Número 8, questão número 8. Durante o período arcaico, o comércio floresceu e 2 classes sociais disputavam a aquisição de terras, né? Porque as terras eram coletivas. Vocês lembram disso, né? A gente falou isso nas aulas. As terras eram coletivas, eram de famílias, se chamavam genos, né? Então, ali era tudo plantado e colhido e dividido em partes iguais. Tinha ali o pater, claro, que era o patriarca, que era o chefe, era o líder daquela família, era o cara que detinha o poder executivo, o poder judicial e também o poder religioso, né? Era o pater, o patriarca, mas as terras eram coletivas. Depois é que essas terras, então, elas se tornam terras privadas, isso já no período arcaico, tá legal? Então, voltando à questão, durante o período arcaico, o comércio floresceu e 2 classes sociais disputavam a aquisição de terras. Substituíram a cultura do trigo pelas vinhas e oliveiras, claro, porque vinhas, que a gente sabe que são os pés de uva que faz o vinho, era mais lucrativo no mercado, né? Vender vinho era mais caro, era melhor, vendia mais. E a oliveira, que é a árvore das azeitonas, onde se faz o azeite também muito usado naquela época, portanto, vender vinho e azeite era mais lucrativo do que o trigo, que era para fazer pão, enfim, essas coisas todas, né? Então aqui a pergunta diz matérias-primas do vinho e do azeite, conforme eu falei, vinhas e oliveiras. E tinha um bom valor no mercado. No entanto, tal comportamento acabou por prejudicar ainda mais os menos favorecidos. Os camponeses, claro, que não podendo esperar o processo de colheita das vinhas e oliveiras, acabaram não tendo acesso ao caminho da prosperidade, porque naturalmente até dar a uva, até dar a azeitona, e depois todo o processo demorava um pouco mais. O cara precisava produzir para comer, né, cara? Então, eles não podiam trocar a cultura do trigo pela cultura das vinhas e também das oliveiras. Então, o que aconteceu? Empobreceram ainda mais e alguns acabaram escravizados por dívida, porque nessa época ainda o cara que devia e não pagava, ele virava escravo. Depois isso foi abolido pelo nosso amigo Drácon, né, que aboliu a questão da escravidão por dívida. A gente vai ver isso lá mais para frente. No texto que eu fiz para vocês sobre a monarquia romana, eu falo sobre isso. Bom, a pergunta é a seguinte: com relação às 2 classes sociais dominantes citadas no texto, identifique-as em uma das opções abaixo.
Bom, letra A. Nobres e plebeus? Não. Nobres e plebeus não tem nada a ver com isso aí, tá? Até mesmo porque plebeus a gente viu na monarquia romana, que foi o texto que eu mandei para vocês recentemente. Então, tá cortado aí, nem nobre nem plebeu. Camponeses e artesãos, pô, a gente viu aí na própria questão que os camponeses tomaram prejuízo, ficaram de fora. Né? E artesão, claro que não tem nada a ver com a terra, não tem nada a ver com a cultura. Portanto, a letra B está descartada. C. Nobres e plutocratas? Bom, pode ser essa. Vamos ver a D. Poetas e nobres, nada a ver com poesia, né? De jeito nenhum. Portanto, eram realmente os nobres, os bem-nascidos e os plutocratas, tá certo? A galera que enriqueceu e aí começou a comprar terra e ingressou nesse negócio de vinhas e oliveiras, ou seja, o negócio de vinho e azeite, beleza? Resposta certa da questão número 8, portanto, nobres e plutocratas. Legal? Continuando aqui. A pergunta número 9, a questão número 9, subir aqui só um pouquinho. Heródoto, considerado o pai da história, narrou através da autópsia. A gente falou muitas vezes, autópsia significa o testemunho, né? Eu até citei muitas vezes, não, professor, mas a autópsia não é abrir, de repente, a pessoa que morre para ver a causa da morte? Pois é, abre para ver, para testemunhar, portanto, a autópsia, não é? Então, o Heródoto, ele contava a história, ele narrava a história através da autópsia, através do testemunho. O que ele via, ele então escrevia, ele narrava. E ele, por exemplo, narrou as guerras médicas, que eu disse não tem nada a ver com medicina, não tem nada a ver com médico. As guerras médicas têm a ver com os medos, que também eram chamados de persas. Né? Então, por isso guerras médicas, guerras onde estiveram envolvidos os medos ou os persas. Bom, foram batalhas ferozes entre a Grécia com as cidades-estado unidas, todas as cidades-estado uniram-se, né? A gente falou várias vezes que muitas vezes essas cidades-estado da Grécia lutavam, brigavam entre si, porém, contra essa invasão dos medos, eles se uniram, né? Agora, esses medos, já falei anteriormente a resposta, eles eram conhecidos também como persas. Portanto, letra B, né? Nem fenícios, nem macedônios, nada disso. É a letra B, persas. Os medos eram nada mais, nada menos do que os persas. Beleza? Bom, a 10 é uma questão discursiva, onde diz o seguinte: Homero escreveu a Ilíada, onde narrou a guerra de Troia. Explique os motivos que levaram Esparta e Troia a se enfrentarem e os desfechos desse confronto que durou 10 anos. Bom, galera, a gente falou algumas vezes isso, né, em sala. Homero escreveu a Ilíada, que é a história da Guerra de Troia. Como começa a Guerra de Troia? Qual foi o estopim da Guerra de Troia? Simplesmente quando o príncipe Paris esteve em Esparta para visitar o rei Menelau, ele então se apaixona por Helena, que era a esposa do rei, e Helena também retribui essa paixão. Os dois então fogem para Troia e Menelau, o marido enganado, resolve mandar seus exércitos para recuperar Helena, né? Essa guerra dura 10 anos porque as muralhas de Troia são muito fortificadas, muito fortes. Os espartanos não conseguem entrar e eles têm então uma grande ideia, porque os troianos eles eram politeístas, né? Assim como todas as cidades-estado da Grécia, elas eram politeístas, elas tinham uma religião politeísta, ou seja, polis de muitos, acreditavam em muitos deuses. Nós somos monoteístas, mono de um, ou seja, nós adoramos apenas um Deus. Eles eram politeístas. E uma dessas entidades divinas era o Pégasus, né? Que era o cavalo alado, o cavalo de asas, o cavalo que voava.
Os espartanos, sabendo disso, constroem um cavalo de madeira, né? A figura do Pégasus, a figura do cavalo alado, a figura do cavalo de asas, abre um alçapão na barriga desse cavalo de madeira e coloca lá alguns soldados, né? E eles fingem que vão embora, tiram os navios dali da visão dos troianos e fingem que vão embora. E quando os troianos acordam pela manhã, que não vê nenhum acampamento, não vê os barcos espartanos, eles saem para ver o que tinha acontecido, se deparam com esse cavalo de madeira e achando que aquilo era um troféu, era uma homenagem dos espartanos reconhecendo a derrota, colocam o cavalo para dentro e na madrugada os soldados espartanos então saem de dentro do cavalo e matam naturalmente os sentinelas, dão lá o sinal com as tochas, abrem os portões e os espartanos então eles podem entrar em Troia e vencer a guerra. Tá legal, gente? Daqui a pouco a gente vai falar sobre... no outro vídeo eu vou mandar para vocês a correção da segunda APNP. Tá legal? Fiquem com Deus e tudo de bom. Valeu! Vamos lá, galera, estamos aqui novamente para falar agora com vocês sobre a PNP número 1, tá certo? As questões de história. A gente viu que essa PNP falava sobre a pré-história, né? Sobre o período paleolítico, sobre o período neolítico, e a gente vai começar então a corrigir essas questões. Questão número 7, a primeira questão de história, fala o seguinte: os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à colheita de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, quando acabavam os alimentos ali, eles viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. E era assim, quando escasseava aqueles alimentos, a caça, a própria fruta, a pesca, então eles partiam para um outro lugar. Ficavam de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Então esse texto, ele refere-se a um movimento migratório. Quando a gente fala migratório, por exemplo, eu digo assim, meu pai nasceu na Bahia, né? Ele migrou para o Rio de Janeiro, ele foi para o Rio de Janeiro. A minha mãe nasceu em São Paulo, ela migrou para o Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro ela conheceu meu pai. Eu nasci no Rio de Janeiro, me criei no Rio de Janeiro e migrei para Aliares, ou seja, eu saí do Rio de Janeiro e vim para Aliares. Portanto, quando a gente fala um movimento migratório, é essa coisa de sair de um lugar e ir para o outro, né? Então a pergunta é o seguinte: o texto refere-se a um movimento migratório denominado, chamado o quê? Letra A, populismo. Populismo vem de popular, não tem nada a ver, né, gente? Nomadismo, sim. Letra B, nomadismo. Por quê? Porque o homem era nômade, ele vivia de um lugar para o outro. Portanto, o movimento migratório se chama nomadismo. Tá? A letra C fala em êxodo rural é outra coisa, quando sai das regiões de campo, as áreas rurais e vai para a cidade. A letra D, sedentarismo. Isso a gente vai ver já lá na frente, que começa um ensaio no período neolítico. Né, que é o homem sedentário, o homem que se fixa em um determinado lugar. Portanto, essa questão 7, letra B, nomadismo. 8, questão número 8. Adaptado ao frio, ele media cerca de 1,65 m, era mais ou menos baixinho, e conseguia fabricar objetos de pedra. Caçava de maneira organizada, desenhava nas paredes das cavernas, demonstrando seu dia a dia através da arte. Conviveu durante muito tempo com Homo sapiens, até que, pelo menos 24 mil anos atrás, esse homem conviveu com Homo sapiens, né? Bom, esse texto descreve um determinado homem ou hominídeo. Beleza?
Um homem que tinha 1,65 m de altura, que se adaptou ao frio, né? Que era um cara que já caçava organizadamente, caçava animais maiores do que ele, em grupos, atraía o animal. Ele já tirava a pele do animal, usava como roupa para poder se aquecer do frio, já usava o fogo e fazia a pintura rupestre, aquela pintura nas paredes das cavernas, né? Desenhava os animais que ele caçava, desenhava a própria família, enfim. Quem era esse homem? Era o Homo habilis, letra A? Não, o Homo habilis, ele vem depois do Australopithecus, né? Ele era um homem ainda que andava meio curvado, tinha os braços muito compridos, enfim, e ele continuou lá naquela região dele ali na África Oriental. Portanto, A de jeito nenhum. B, Homo sapiens, aqui diz, a questão diz que esse homem conviveu com o Homo sapiens há pelo menos 24 mil anos atrás. Portanto, Homo sapiens, não. Homem de Denisova, de jeito nenhum, nem falei isso em nenhuma aula. E a letra D, é claro, é a correta, homem de Neandertal, que é esse homem aí que foi apresentado, que tinha mais ou menos 1,65 m, e ele conviveu com Homo sapiens, ele fazia a pintura rupestre, enfim, a resposta certa, letra D, homem de Neandertal. Beleza? Vamos para a 9 então aqui, questão 9. Mesopotâmia significa no meio das águas, lugar entre as águas, terra entre as águas. Esse território, que foi disputado por vários povos, entre eles os sumérios, os assírios, os acádios, os amoritas, né? E se localizava entre os rios. Ele ficava entre dois rios, Mesopotâmia, meso de meio, potâmia de água, lugar no meio das águas, lugar no meio dos rios. Que rios eram esses? Olha, a resposta está logo na cara aqui. Quando a gente começa com a letra A, é essa a resposta certa. Tigre e Eufrates estão lá até hoje, né? Estão lá naquela região que hoje é onde fica o Iraque. A resposta é letra A, Tigre e Eufrates. Tigre e Nilo não, Nilo é lá no Egito. Eufrates e Nilo, já falei, Nilo é no Egito. Sena e Nilo, Sena não é, Sena é na França. Nilo, se não me engano, na França, Nilo no Egito. Então, portanto, de jeito nenhum, a resposta certa é Tigre e Eufrates, letra A. 10, questão 10. Questão 10. Os mesopotâmicos logo perceberam que era preciso trazer as águas dos rios para as plantações. E então construíram canais de irrigação e, posteriormente, reservatórios de água. A produção de alimentos aumentou, claro, e, consequentemente, aconteceu um crescimento demográfico, ou seja, muita gente começou a chegar para ali e muita gente nascer também, né? Porque o homem fortalecido, naturalmente, mais vigoroso para poder procriar, a mulher também. Então, houve um crescimento demográfico. Com o aumento da população, vieram os problemas comportamentais, problemas de comportamento, né? A gente sabe que existem pessoas que não sabem se comportar direito. E quando acontece isso, é preciso criar leis. Então foi criado um código de leis, né? Para poder acalmar os ânimos. Senão a coisa virava bagunça. O rei, então, criou um código de leis. E é o seguinte, cara. Era realmente olho por olho, dente por dente. Era a lei de talião, bateu, levou. Ou seja, matou, morreu. Roubou, perde a mão. Né? Pegou a mulher do cara na marra, também estava fora. Né? Enfim, sobrava até para aqueles que dominavam a medicina, sobravam até para aqueles que dominavam a arquitetura. Construísse alguma coisa, caísse, o bolo estava formado. Portanto, era pau a pau. Você fez, levou, bateu, levou na mesma proporção. Tá certo? Bom, esse código de lei, naturalmente, ele tinha um nome. Se chamava Código D, porque era o rei, foi o rei que fez esse código. Foi um rei amorita. Né? Um rei amorita foi que pensou e falou, não, peraí, vamos ter que acalmar esse povo. Vamos fazer as leis, vamos fazer um código de leis para que eles, então, se acalmem. Entendam que qualquer coisa que fizerem de errado vão levar o troco.
Quem era esse rei? Heráclito? Não. Heráclito é o cara lá da Grécia, tá certo? Era um filósofo, era um cara da retórica, era um cara, sabe? Era um cara que mandava bem com as palavras. Heráclito não era ele, esse cara era da Grécia, nada a ver. B, Hammurabi, pode ser Hammurabi, claro, e é Hammurabi. Letra B, Código de Hammurabi, porque Homero, não, Homero escreveu a Odisseia e a Ilíada, tem a ver com Grécia. E Confúcio é aquele pensador chinês, né, que disse um montão de coisas muito legais, como, por exemplo, ele dizia, olha, a diferença entre os homens é a seguinte, existe aquele que não quer receber o conhecimento e existe aquele que quer receber o conhecimento. Né? Portanto, o que não quer receber o conhecimento não vai chegar a lugar nenhum, porque ele não vai ter conhecimento, ele não sabe nada, ele vai chegar aonde? Porém, o que quer receber o conhecimento, este vai muito longe, porque cada vez mais ele quer aprender. E se ele aprende, ele sabe. Né? Portanto, foi Confúcio, foi esse chinês aí que pensou isso e disse isso, que a diferença entre os homens era só essa, o que queria receber o conhecimento e o que não queria receber o conhecimento, entre outras coisas. Olha, a resposta da questão 10, letra B, Hammurabi. Valeu, galera. Olha, foi um prazer. Para mim, eu espero que vocês aproveitem muito bem esse período para estudar, para adquirir conhecimento, mesmo estando longe da escola. E a escola, vocês sabem que é fundamental na vida de vocês, mas já já a gente está voltando. Fiquem com Deus, tudo de bom. Valeu!